Muito bem, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 nessa manhã. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. O texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente. Você que acompanha a transmissão ao vivo pelo YouTube, vê já na sua tela o texto sendo exibido, na mesma versão em que eu leio, a Nova Versão Internacional. Palavras do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Filipos, no capítulo 3 de sua carta, do verso 1 ao verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Até aqui, vamos fechar os olhos mais uma vez e orar, pedindo que Deus nos fale ao coração através da exposição bíblica. Senhor, eu te louvo por tudo o que o Senhor nos concedeu viver aqui nessa manhã. Eu te louvo pela verdade preciosa de cada canção que nós entoamos ao Senhor nesse lugar. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és um maravilhoso Salvador, Jesus. Tu és o Rei das nossas vidas, o Senhor tem o controle das nossas histórias e o Senhor nos encaminha com amor, com provisão, com zelo. Eu te agradeço por estar aqui cercado de pessoas tão queridas, amigos tão especiais, pessoas que te amam, pessoas que te servem, outras pessoas que têm sido atraídas ao convívio entre nós por causa daquilo que o Senhor mesmo tem despertado em seus corações. E eu oro agradecido por aqueles e aquelas que nos acompanham online, nesse momento, esse culto. Mas o que eu te peço agora, Senhor, para esses minutos que temos pela frente, é que o teu Espírito Santo me assista em minha debilidade, que o teu Espírito Santo faça aquilo que nenhuma palavra minha é capaz de fazer, que a limitação de quem eu sou e a limitação do que eu posso falar seja suplantada pela graça do Senhor e pela unção do teu Espírito fluindo entre nós e falando ao nosso coração, bradando em nossa alma a eterna verdade do Senhor. A Bíblia é viva, Senhor, é a tua palavra, tu estás vivo e tens o poder de inspirar o nosso coração nesse dia. Eu te peço, Senhor, eu te peço, Deus Espírito Santo, o milagre do novo nascimento acontecendo nessa manhã de domingo sobre corações frios e distantes de ti. Eu te peço, Deus Espírito Santo, o milagre do avivamento sobre corações adormecidos embora te conheçam. Que haja esse mútuo agir do Senhor entre nós, edificação e salvação, consolação e encorajamento, glória do Senhor e senso de glória em nossa alma por estarmos diante do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, gente. O que você acredita que aconteceria com uma pessoa que decidisse mudar radicalmente a maneira como se alimenta? Imagine alguém que tome uma decisão: cortar o açúcar, diminuir radicalmente o sal, não mais frequentar restaurantes e lanchonetes fast food, escolher melhor e com mais cor os seus pratos, não o prato onde porá o alimento, mas o próprio alimento no prato, mais saladas, mais legumes, mais verdura. E imagine que alguém fazendo isso adicione a essa mudança de hábitos a prática regular de atividade física. Qual recompensa você acha que essa pessoa vai ter de todo esse esforço empreendido? Certamente, acredito, você vai concordar comigo, essa pessoa vai, no mínimo, ganhar mais qualidade de vida, mais disposição, mais energia. De repente, como benefício, um corpo mais atlético, mais bonito, que lhe agrada mais, roupas que vestem melhor, não é verdade? Um outro exemplo: o que nós esperamos que aconteça com alguém que se esforça diariamente estudando por horas,
porque tem o objetivo de ser aprovado num concurso público muito difícil, ou num vestibular muito concorrido. Imagine que essa pessoa não estuda por horas apenas uma semana, mas durante semanas, meses e talvez anos, abrindo mão de vida social, abrindo mão de investimentos em viagens, abrindo mão de muitas outras coisas, porque o seu grande alvo, o seu grande sonho é passar naquele concurso. Qual recompensa nós imaginamos que alguém que empreende tantos esforços assim terá? A aprovação, não é? Se empenhou mais que os outros, se dedicou mais que os outros, fez muito mais sacrifícios. Qual a recompensa que se espera para alguém que trabalha muito pesado em sua empresa? Essa pessoa chega mais cedo a despeito do trânsito que ela enfrenta para chegar ao seu local de trabalho. Regularmente ela vai embora mais tarde. Ela é a mais ativa nas reuniões, ela entrega sempre os melhores resultados, ela se empenha mais do que os seus pares, isso é nítido para todo mundo dentro da empresa, ela veste a camisa, ela faz com amor tudo o que ela faz. Qual recompensa desse esforço nós imaginamos que essa pessoa terá? Poxa, pelo menos algumas promoções, não é? Ganhar um pouco mais, quem sabe chegar no quadro de gerência, quem sabe chegar a diretor, porque alguém que se doa dessa forma, alguém que veste a camisa daquele grupo, daquela empresa dessa forma, merece isso. Perceba que tudo que nós falamos, e provavelmente você concordou comigo, está relacionado com algo que nós somos constantemente estimulados a pensar acerca da vida. Tudo que envolve a nossa vida acontece debaixo dessa lei de esforço-recompensa. Eu me sacrifico e então eu tenho a recompensa do meu sacrifício. Eu me entrego para aquilo e então a recompensa vem. Eu me dedico a alguém, amo, cuido, respeito e recebo daquela pessoa dedicação, amor e respeito. A gente lida na vida por esse princípio e por essa lei, e é muito comum que as pessoas pensem em sua relação com Deus por esse mesmo prisma. Como é a relação com Deus? Olha, a relação com Deus é a seguinte, eu preciso me aproximar de Deus. É bom que eu esteja na igreja, é bom que eu esteja nos cultos, é bom que eu leia a Bíblia, é bom que eu ore, é bom que eu faça sacrifícios, é bom que eu oferte do meu dinheiro, é bom que eu ajude nas coisas que são necessárias. Por quê? Porque fazendo estas coisas, Deus há de me recompensar. As pessoas pensam em sua relação com Deus debaixo dessa mesma lei de esforço-recompensa. Então, eu farei uma campanha, eu farei um jejum, eu farei um propósito com Deus, porque Deus vai olhar para mim e vai se admirar do meu empenho quando comparado com outros filhos e filhas de Deus que não estão nem aí para Deus, e então Ele vai me dar o que eu quero, Ele vai responder a minha oração, Ele vai curar a pessoa que eu amo, Ele vai abrir uma nova porta de trabalho para mim, e nós não nos apercebemos que silenciosamente estamos alimentando no nosso coração uma relação de barganha com Deus. E é natural que as pessoas pensem assim, porque a religião ensina isso. Qualquer religião vai ensinar isso. Deus é um ser elevado e acima de nós. Deus é um ser santo e nós não. A divindade ou as divindades podem ser caprichosas, podem ser iradas, muitas religiões pensam assim, e o ser humano está aqui nessa esfera inferior, precisando receber das divindades, eles acreditam, proteção, bênçãos, cuidado, e o que então é pedido dessas pessoas? Sacrifícios. Atos de amor na direção da divindade, para que de alguma forma você aplaque a ira da divindade, atraia o favor da divindade, e as pessoas pensam em Deus, inclusive no Deus cristão, dessa mesma forma, mas o Evangelho é a antítese dessa lógica. Eu afirmo para você, nesse momento, no início dessa mensagem, que esse pensamento, quando atribuído a Deus e a nossa relação com Deus, ele é completamente equivocado e antibíblico. O Evangelho aponta numa outra direção. O Evangelho diz que é impossível que nós façamos alguma coisa que agrade primeiro a Deus e então, pelo que nós fizemos, Deus nos responda, nos aceitando, nos perdoando, nos amando ou nos abençoando. O Evangelho diz que é o contrário.
O Evangelho diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, distantes de Deus e sem nenhum apetite nem inclinação para a sua presença, e Ele entrou em nossas histórias, Ele despertou o nosso coração, Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho Jesus, e quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e somos maravilhados por este amor, a nossa vida deseja caminhar na direção de Deus e responder a Deus por causa do grande amor dele por nós. É isso que o Evangelho nos ensina e é disso que o apóstolo Paulo trata nesse trecho que nós estamos lendo em Filipenses capítulo 3. E para que a gente entenda bem o que Paulo diz, eu preciso ambientar você no contexto do que está acontecendo aqui. Você se lembra que um mensageiro havia sido enviado até Roma, onde Paulo estava preso. Um mensageiro da cidade de Filipos, enviado pela igreja de Filipos até a cidade de Roma para ter notícias de Paulo. Eles estavam muito preocupados com o estado de saúde, com o estado emocional de Paulo, mas lembre-se, o mensageiro que busca notícias de Paulo também traz notícias da igreja em Filipos para Paulo. E Paulo então é informado de como as coisas estão acontecendo. E esta igreja na cidade de Filipos, formada majoritariamente por pessoas vindas do mundo gentílico, pagãos convertidos ao cristianismo, ou seja, eles não eram judeus de origem, eles não tinham essa relação monoteísta que o judeu tem, um único Deus, criador de todas as coisas, a quem é devido honra, glória e louvor. Não, eles vieram de uma cultura completamente diferente da cultura judaica. Eles tinham muitos deuses, eles tinham muitos altares, eles tinham muitos sacrifícios, mas eles ouviram a pregação do Evangelho pelos lábios do apóstolo Paulo. E eles creram na mensagem do Evangelho e as vidas deles foram transformadas e eles passaram a se reunir em comunidades que eram chamadas de igrejas. E agora Paulo ouve uma notícia, que esse mensageiro de nome singular, chamado Epafrodito, traz para ele na prisão em Roma. Paulo ouve dizer que em Filipos, assim como em outras cidades onde Paulo havia passado pregando o Evangelho para os gentios, estava acontecendo também. Em Filipos, mestres judaizantes estavam infiltrados nas igrejas, pregando algo que era contrário àquilo que Paulo sempre pregou e desvirtuando o caminho dos cristãos da verdadeira fé no Evangelho. Basicamente, o que esses judaizantes pregavam e quem eles eram? Possivelmente eles eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que carregavam consigo um grande senso de honra, glória, privilégio pela sua nacionalidade, pela sua descendência. Então eles diziam e ensinavam aos convertidos do mundo gentílico o seguinte: olha, o que Paulo pregou estava certo. Paulo pregou algo maravilhoso nos falando de Jesus. Sim, Jesus é o Salvador. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Sim, Jesus é o Rei, mas entenda uma coisa: se você quiser ser plenamente aceito por Deus, se você quiser de fato ser parte do povo de Deus, você precisa de Jesus e algo mais. Você precisa seguir a lei de Moisés, porque foi a lei que Deus deu ao seu povo. Você precisa seguir as leis cerimoniais dos judeus, porque foi a lei que Deus deu para o seu povo. Você precisa seguir as leis alimentares dos judeus, porque foi a lei que Deus deu para o seu povo. E principalmente, você precisa passar pela circuncisão. Porque a circuncisão é a marca exterior no corpo de que um homem é parte da aliança de Deus, é parte do povo de Deus. Assim como Abraão passou pela circuncisão e a partir dele, todo judeu, todo menino judeu, a partir do 8º dia de vida, passava pela circuncisão, vocês que se convertem a Cristo também têm que ser circuncidados. Isso estava gerando uma crise na igreja em Filipos e nas igrejas em vários lugares em que os convertidos não tinham vindo do judaísmo, mas do mundo gentílico. E Paulo então ouve essa notícia. E o coração de Paulo se enche de santa revolta. E ele escreve aqui as palavras que nós lemos a partir do verso 1: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Vimos aqui no último domingo, e caso você não tenha escutado a mensagem, ela está disponível no nosso canal no YouTube. Vimos aqui no último domingo Paulo falando sobre esse alegrar-se no Senhor. E agora, diante desse contexto, você até entende melhor essas palavras diretas e enfáticas de Paulo. Ele está dizendo: não alegrem-se em mim. Eu não sou o motivo da alegria exultante espiritual de vocês.
Não alegrem-se em nenhum outro líder que apareça nesse tempo em que eu estou distante de vocês aí, porque me encontro preso pela pregação do Evangelho. Não se alegrem também em vocês mesmos. Que a alegria de vocês não esteja na performance espiritual de vocês. Não se gabem do fato de serem pessoas que oram. Não se gabem do fato de serem pessoas que proclamam o nome de Jesus por onde passam. Não se gabem sequer do fato de serem pessoas que sofrem perseguição por causa de sua identificação com o Senhor. Que toda a alegria de vocês repouse no Senhor Jesus unicamente e seja causada exclusivamente por Ele. Então veja, queridos, a verdadeira alegria da vida cristã depende de um correto entendimento da doutrina cristã. Por que eu falo isso? Porque não são poucos os cristãos que abarrotam igrejas e templos e que dizem, de doutrina eu não gosto. Não, doutrina é coisa fria. Não gosto de teologia, porque eu acho que a teologia é encapsular o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é livre. Mas tudo na Bíblia é teologia. Se você assume a partir de um texto bíblico que Deus é amor, você fez uma teologia sobre Deus. E essa teologia fundamenta, é o chão que você pisa a respeito da sua fé. E aqui Paulo está nos ensinando o seguinte: tão mais alegres nos tornamos em Deus, quanto melhor compreendemos quem é o Senhor e por que nos alegramos nele. Então Paulo está dizendo, para pessoas que sofriam a ameaça de ver a sua alegria sendo roubada por conta do falso ensino que lhes era transmitido, que ao invés de mostrar a beleza da obra de Deus por amor a eles, dando liberdade a eles, os escravizava em rigores de uma lei que, como a própria Bíblia diz, já havia caducado em Cristo. Cristo é o cumprimento perfeito da lei, não nós, não a nossa observação. O que os mestres judaizantes ensinavam tinha então o poder de desviar o coração daqueles cristãos da verdadeira fé no Evangelho e roubar a alegria deles. É por isso que Paulo está dizendo na sequência do verso 1, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo está dizendo o seguinte, com certeza eu já falei isso outras vezes para vocês, eu estive entre vocês, eu preguei o Evangelho para vocês, e eu acautelei vocês sobre falsos ensinos que viriam. Eu disse que pessoas travestidas de Evangelho viriam ensinar coisas desviantes que levariam vocês não para perto de Deus, mas para longe, que fariam vocês olharem para Deus não com um senso de glória e deleite pela beleza do seu amor, mas com uma certa ira e medo por um Deus punitivo, que continua cobrando de vocês o que vocês não podem entregar. E Paulo está dizendo, repetir essas mesmas coisas não é pesado para mim, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. 3 vezes ele repete a palavra, cuidado, acautelai-vos, é o que diz o termo no original grego. E nas 3 ocorrências, Paulo está falando do mesmo grupo de pessoas, os judaizantes. Ora dizendo e os associando, os comparando como cães. E não fique triste com Paulo se você gosta muito de cachorro, eu também gosto, mas Paulo não está falando daquele petzinho bonito e cheiroso que você tem em casa. Paulo aqui está falando como alguém que veio do mundo judaico, um conceito de cão que era um animal sem dono, um animal selvagem, um animal impuro, um animal perigoso, que revirava lixo em busca do que comer, que se alimentava de coisas podres, que atacava aqueles que passavam próximos dele. E os judeus tinham o hábito ofensivo de referirem-se aos gentios como cães. Os cães que se misturam, os cães que se curvam a muitos altares e não reconhecem Jeová como o único e verdadeiro Deus. E agora está aqui Paulo falando acerca destes judaizantes e ensinando estes que antes eram gentios, mas agora são cristãos, a olharem para esses falsos mestres e entenderem, eles são os cães. Porque eles agem como selvagens e impuros e a mensagem deles é uma mensagem muito perigosa. Tem o poder de fazer um grande mal a vocês. Cuidado, Paulo diz veementemente, com os que praticam o mal.
Versões mais antigas, como a versão da Bíblia revista e atualizada, ao invés de dizer aqui, cuidado com os que praticam o mal, diz cuidado com os maus obreiros. E é uma expressão muito interessante, porque o que Paulo está dizendo, eles estão entre vocês, eles estão na igreja, eles tomam a palavra, eles passam a ensinar vocês, eles chamam vocês para um cafezinho, e começam então a seduzir vocês com algumas palavras que são estranhas. As suas obras são más. Aquilo que eles praticam tem uma intenção vil, tem uma intenção má, desviante. E a mais forte de todas as coisas, Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão. Porque se tinha uma coisa que um judaizante se orgulhava, era do fato de sua identificação e sua nacionalidade estar vinculada com o povo de Deus, o povo que tem Abraão, seu pai, e ele carregar no seu próprio corpo o corte característico no prepúcio de que ele era um legítimo judeu e tinha uma legítima aliança com Deus. E eles apregoavam por toda parte, não importa se você é adulto, amigo, você tem que fazer esse corte também. Você tem que passar pela circuncisão, porque esse é o sinal externo de que você tem uma aliança com Deus. Enquanto não fizer isso, você é impuro. Enquanto não fizer isso, você é misturado. E aquelas pessoas ficavam aterrorizadas, porque tudo que elas ouviram de Paulo na pregação do Evangelho era: Jesus é tudo em todos, Jesus é absolutamente suficiente, Jesus os colocou em posição de segurança diante de Deus, mas agora estão me dizendo que eu preciso fazer mais, que eu preciso cumprir mais coisas, que há uma parte além da minha fé em Cristo que eu preciso colocar nesse jogo. É como se Paulo estivesse dizendo: esses falsos mestres estão sempre falando que vocês devem ser circuncidados para serem plenamente aceitos por Deus. Eles estão sempre dizendo que vocês devem observar os rituais judaicos e as leis cerimoniais, se quiserem ser verdadeiramente parte do povo de Deus, mas essas coisas são tão desnecessárias quanto impossíveis. É isso que Paulo está dizendo para essas pessoas. Elas são desnecessárias porque Cristo as cumpriu. Toda a lei do Antigo Testamento apontava para a glória e para a majestade de Deus que se tornou revelada na face de Cristo. Em Cristo a lei se cumpre. Então, a observação destas coisas são hoje desnecessárias porque Cristo veio, é o Senhor e é o Rei, e mais, elas são impossíveis. Porque nenhum homem nascido nesse mundo, nenhuma mulher nascida nesse mundo é capaz de observar perfeitamente cada aspecto da lei santa de Deus, sem falhar, sem tropeçar, sem cair. Mas era isso que estava sendo imposto a essas pessoas. Então vocês imaginem pessoas que haviam se convertido a Jesus e na mensagem do Evangelho encontraram a sua esperança, a delícia de suas almas, alegria, expectativa quanto à eternidade. E agora começavam a ouvir de pessoas aparentemente mais maduras do que elas, com mais tempo de caminhada religiosa do que elas, o seguinte: olha, você está feliz, né? Poxa, que bom que você está feliz. Você está animado com Jesus, né? Opa, que coisa boa, mas deixa eu te falar uma coisa. Não pensa que acabou por aí não, tá? Não é suficiente não. Agora tem umas coisinhas que você precisa fazer, estava lá na nota de rodapé, que você não leu o contrato todo. Tem umas coisinhas que você tem que fazer agora, se é que você quer de fato ser aceito por Deus, amado por Deus, perdoado por Deus, ser um filho, uma filha de Deus. E isso levava aquelas pessoas ao desespero. Isso que era ensinado a elas desconsiderava a glória do Evangelho e anulava a suficiência de Jesus Cristo, que sempre foi a pregação de Paulo. Por isso, no verso 3, Paulo diz: pois nós é que somos a circuncisão. Olha que coisa bonita, gente. Paulo era um judeu convertido. Paulo era alguém que carregava no seu corpo a marca da circuncisão. No entanto, ele está se associando a esses cristãos que foram evangelizados por ele e vindos do mundo gentílico, o seguinte: nós é que somos a circuncisão, não quem carrega uma marca exterior, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que Paulo estava dizendo? Esses falsos mestres infiltrados no meio de vocês, lembrem de Paulo escrevendo aos Gálatas, cristãos de uma região antiga, onde hoje se localiza a Turquia, chamada a época de Galácia.
E lá naquela região da Galácia havia também falsos mestres judaizantes, e Paulo diz acerca deles o seguinte: se eles estão ensinando algo que deturpa o evangelho, sejam eles anátemas, malditos, amaldiçoados. A seriedade da glória do evangelho e da suficiência de Cristo, que não pode ser desconsiderada por mim e por você em tempo algum. Paulo então estava dizendo que esses homens, esses falsos mestres, esses judaizantes, eles se gloriavam da sua própria carne. Eles diziam o seguinte: olhem, eu sou um cristão como vocês são cristãos, mas eu tenho na minha vida a nacionalidade de um judeu. Eu tenho no meu corpo a marca de quem tem uma aliança com o Deus dos hebreus. Eu sigo as dietas regulares do judeu. Eu sigo todas as festas do calendário judaico. Eu sigo as leis cerimoniais. Eu me visto como um judeu legítimo. É por isso que Deus me ama, porque eu tenho Cristo e eu tenho mais. Eu tenho Cristo e eu faço mais. E aqui está Paulo combatendo tudo isso. Nós nos gloriamos em Cristo e não na carne. Nós nos gloriamos no que Ele é e no que Ele fez, e não em quem nós somos e no que nós fazemos. Queridos, a única e verdadeira maneira de uma pessoa ter uma aliança real com Deus, e era esse o sentido da circuncisão, certo? A circuncisão dizia que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus. A única e verdadeira maneira de uma pessoa ter uma relação de aliança com Deus hoje é através de Jesus Cristo. Como você pode se aproximar de Deus? Através de Jesus apenas. Como você pode, sem medo, chamar Deus de Pai e contar com o seu favor, com a sua bênção e com o seu amor, se você se achega a Ele, coberto pela obra de Jesus, como seu Senhor e como seu Salvador? Quando eu ouço o Evangelho e creio no Evangelho, e então, ouvindo a notícia do Evangelho que me fala de um Deus santo e me aponta a realidade do meu pecado, eu então reconheço os meus pecados e me arrependo deles. Me arrependo porque vejo que não vale a pena viver distante de Deus. Me arrependo porque vejo que em pensamentos, sentimentos, palavras e ações ao curso da minha vida, eu vivi uma vida distante de Deus. Não refletindo o seu amor, não refletindo o seu caráter, não refletindo a sua paz, mas agora o Evangelho fez sentido. Agora o Evangelho se tornou a vida dentro de mim, e o meu desejo é, arrependendo-me das coisas que ficaram para trás, arrependendo-me dos pecados que me mantinham distante de Deus, me aproximar de Deus. Eu recebo então pela fé a salvação e a nova vida que são oferecidas gratuitamente por Jesus. Sabe qual é o escândalo do Evangelho? O escândalo do Evangelho é que ele é de graça. Num mundo em que nós estamos acostumados a pagar por, num mundo em que nós estamos acostumados a receber a recompensa do esforço, o Evangelho nos diz: vocês nada podiam fazer, porque sequer vida espiritual vocês tinham. Deus em Cristo fez absolutamente tudo por vocês, e vocês recebem essa obra bendita por fé no coração de vocês. E recebemos então a salvação oferecida gratuitamente, a nova vida, a nova esperança, a nova paz, a nova perspectiva, oferecida gratuitamente em Jesus. E aí, de acordo com as palavras de Paulo, eu me torno então alguém que entendeu que só é possível adorar a Deus pelo próprio Espírito de Deus. Paulo está dizendo: a circuncisão somos nós, que adoramos pelo Espírito de Deus. Aprendemos então que a adoração é muito mais do que uma troca. Eu vou adorar a Deus e Deus vai me dar o que eu quero. E sabemos que a adoração é muito mais do que música, ok? Nós temos o hábito de chamar o momento que tivemos aqui antes da mensagem, durante a ceia, de momento de adoração. E tá ok. Foi um momento de adoração com música em nosso culto, mas a adoração é muito mais do que só a música ou mesmo a duração de um culto de 1h30. A adoração é toda a maneira como eu entendo a minha relação com Deus e a minha aproximação dEle. Talvez antes pensássemos na adoração como uma barganha. Eu nem quero estar lá, eu nem quero ler a Bíblia, eu nem quero orar, eu nem quero cantar, eu nem quero estar no culto, mas é melhor estar. Vai que Deus tira de sobre mim a sua mão. Vai que Deus deixa de me abençoar. Vai que Deus para de me favorecer. Que Deus mesquinho é esse que nós cultivamos em nosso coração, que fica roendo as unhas com expectativa se nós vamos aparecer em sua casa ou não?
para cantar para Ele, orar a Ele ou não, para que Ele então nos abençoe e nos ame. Não. O Deus revelado em Jesus, Ele não nos aguarda em sua casa, porque isso aqui não é a casa dEle, nem prédio algum é a casa dEle, porque Ele veio fazer morada em nós, pelo Seu Espírito Santo, e nós podemos e devemos cultuá-lo e adorá-lo a todo instante da nossa vida, porque o fazemos pelo Espírito. E é isso que Paulo está dizendo, a circuncisão, a verdadeira aliança com Deus, temos nós, que vivemos em adoração pelo Espírito de Deus. A adoração é muito mais do que apenas música, é muito mais do que apenas um culto, uma liturgia, a adoração se torna um prazer para a alma. Quem adora a Deus em espírito não pensa em Deus como uma abstração distante, um conceito etéreo, uma filosofia. Quem adora a Deus em espírito, apercebe-se de sua presença. Deus está ali o tempo todo. Em Cristo, Deus veio para perto de mim o tempo todo. Não há lugar, não há instante, não há circunstância em que Ele não se faça próximo. No meu ambiente de trabalho, na sala da minha casa, dirigindo o meu carro, no velório de alguém que eu amo, Deus está ali, eu me apercebo de sua presença. Forte, dando a força que eu necessito, consolador, guardando meu coração, santo, inspirando meu coração, logo o meu coração a desejar um viver santo, que reflita a sua glória entre os homens, amoroso, cheio de amor, um Deus que teima em não me tratar como eu mereço, um Deus que teima em não responder o que a minha indiferença a Ele sugere, mas um Deus que me ama ardentemente. E eu e você, antes pessoas totalmente indignas de estar diante de Deus, não podendo fazer absolutamente nada com os nossos próprios recursos e esforços morais para estarmos sem culpa e medo diante de um Deus santo, encontramos graça aos seus olhos por causa da preciosa obra realizada por Jesus, o Salvador, em nosso lugar. Você entende por que Paulo é tão veemente? Você entende por que Paulo fica tão mexido quando a glória de Cristo é maculada e quando a suficiência de Jesus é questionada? Esvazie a centralidade de Jesus e você perde todo o Evangelho. E a sua vida se torna outra vez desespero e agonia. Porque aquilo que Deus te ofereceu de graça, alguém está tentando fazer com que você adquira por seus próprios méritos. Por essa razão, Paulo diz, nos gloriamos, final do verso 3, nos gloriamos em Cristo Jesus e não na carne. Gloriar-se, querido, no original tem a ver com gabar-se, falar em alta voz. Já percebeu que tudo aquilo que orgulha muito você ganha sua fala? Seu filho, sua filha, entrando na competição de natação, aos 7 anos de idade, e aí você começa a falar, nossa, errei no sobrenome, tinha que ter chamado de Phelps, nadador exemplar. Ele mergulha na piscina de barriga e você fala, uau, impressionante. Por que aquela criança orgulha você? O trabalhinho, quantas vezes acaba o momento do culto aqui, o Francisco vem, o olhinho brilhando, o da Sheila também brilha, porque acabou a aula e o Francisco pode, sair de novo. Mas quantas vezes ele chega com o olhinho brilhando e mostra um papel de alguma arte que ele fez, alguma pintura que ele fez na maturidade dos seus 5 anos e fala, olha papai que lindo, e você diz, está lindo filho, meu Van Gogh, que impressionante, por quê? Porque a gente se gaba, porque a gente se gloria no filho. Paulo está dizendo que a nossa glória, o gabar-se do nosso coração, não está em nada que nós temos ou fazemos para Deus, mas em Cristo somente. Entenda, nós não confiamos no nosso amor por Deus, nós confiamos no amor de Deus por nós. Isso faz toda a diferença. E eu não estou dizendo que você não ama a Deus, eu sei que você ama, assim como eu amo, mas esse amor é imperfeito. E o que nós precisamos entender, é que o amor que recebemos dele
não é uma resposta nem uma medida exata do amor que oferecemos a Ele. Então, no que confiamos? Não confiamos na estabilidade do nosso amor por Deus, porque podemos trair a Deus e fazemos isso com alguma frequência. Confiamos na estabilidade do amor dele por nós. Ao ponto de Paulo escrever aos Romanos, dizer: quem, pois, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será anjo ou demônio? Altura ou profundidade? Vida ou morte? Nada pode nos separar desse amor. Nós não nos envaidecemos da nossa capacidade de obedecer a Deus. Não. Nós nos envaidecemos na perfeita obediência de Jesus Cristo em nosso lugar. E sim, somos chamados para uma vida hoje de obediência e fidelidade ao Senhor, mas não nos envaidecemos dela. Nem somos pessoas presunçosas que dizem aos outros: está vendo? Você não ama a Deus como eu amo. Você não se sacrifica por Deus como eu me sacrifico. Você não segue a lei de Deus como eu sigo. Não, porque sabemos que somos falhos e imperfeitos. Nós nos gloriamos apenas na perfeita obediência de Cristo. Ele obedeceu perfeitamente e recebeu não o trono do rei entre os homens, mas a cruz de um criminoso em nosso lugar, para que nós pudéssemos habitar as regiões celestiais com Ele, sem medo, sem culpa, na presença imediata do nosso Deus e Pai. Nós não nos gloriamos nas nossas orações, nós não nos gloriamos na nossa performance espiritual, nós não nos gloriamos nos nossos sacrifícios de fé. Gente que não sabe fechar a boca precisa dizer que está fazendo jejum, precisa dizer que subiu um monte, precisa dizer que está fazendo campanha com Deus, que está fazendo voto com Deus. Esqueceu de ler Jesus no Evangelho, dizendo: quando fizer qualquer uma dessas coisas, faça diante do Pai, e o Pai que vem em secreto recompensará você. Não alardeie a sua espiritualidade diante dos homens, não se envaideça por ela. Nós não nos gloriamos na nossa performance religiosa, mas a nossa glória está naquele que se fez sacrifício por nós e inaugurou um novo e vivo caminho para a presença do Pai. E nesse caminho nós podemos trilhar em segurança. Nós não confiamos em nossos méritos para sermos aceitos por Deus, mas nós buscamos uma vida que glorifique todos os dias os méritos que Jesus conquistou em nosso lugar, tornando-nos, pelos seus méritos, plenamente aceitos por Deus. Não esqueça do que Jesus disse antes de render a sua vida na cruz. Antes do seu último suspiro entre os homens, pendurado numa cruz, ele disse algo. E esse brado de Jesus é o que dá sentido para a nossa vida hoje. Ele disse: está consumado. Tudo, absolutamente tudo que um homem e uma mulher necessitam para viver diante de Deus, para encontrar esperança, amor, paz, restauração, novo começo, está consumado na obra perfeita de Jesus. Nós só precisamos de Jesus e nada mais. E o que esses falsos judaizantes ensinavam na cidade de Filipos e hoje em muitos lugares continua se apregoando, um falso evangelho é: só o evangelho não basta, só Cristo não basta, você tem que se sacrificar, você tem que fazer, você tem que obedecer, e a obediência a Deus se torna um peso, não um prazer. E viver para a glória de Deus e ao lado de Deus não é a resposta da sua alma grata por tão grande amor, dizendo: para onde eu irei, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna, eu quero andar contigo, eu quero andar após o Senhor, e eu quero que esse mundo saiba que existe vida, esperança, restauração em Ti. Mas não, as pessoas se aproximam de Jesus por medo, pânico, desespero, e lá no fundo não conseguem amá-lo sinceramente. Mas talvez digam veladamente na alma o que Lutero, o reformador do século XVI, teve coragem de verbalizar para um de seus superiores, quando o seu superior perguntou a ele: irmão Lutero, mas você não ama o nosso Deus? E Lutero respondeu: amar? Não, eu o odeio. Eu odeio a um ser que está sempre à espreita, esperando o meu próximo tropeço e que sempre continuará exigindo de mim aquilo que eu não tenho capacidade de entregar perfeitamente. Até que Lutero leu Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 16, quando Paulo diz que o Evangelho
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. E então Lutero entendeu: esse Deus que é justo não está cobrando de mim uma vida na medida de sua justiça perfeita, mas esse Deus que é justo fez justiça em minha vida através de Jesus Cristo, e eu me aproprio dessa justiça de Jesus pela fé somente. E Lutero diz em sua biografia que naquele instante foi como se os portais dos céus tivessem se aberto diante dele. E nós conhecemos o restante da história desse grande homem e todo o movimento da Reforma Protestante desde então. Concluindo, queridos, não há absolutamente nada que a nossa alma possa necessitar, em qualquer momento das nossas vidas, que não se encontre totalmente em Cristo. Eu não sei o que você diz que necessita, eu sei onde você vai encontrar o fim dessa necessidade. Em Jesus. Você precisa de perdão. Você é alguém que lida com algo que falou, ou que fez, ou talvez que calou. Pouca gente, ou ninguém saiba, exceto você e Deus. Mas essa situação é uma espécie de âncora na tua alma. Você não anda para frente, você continua estagnado há 25 anos do passado. É de perdão que você precisa. Em Cristo você encontra. O perdão que cobre mesmo uma multidão de pecados. Porque não há pecado nem culpa que seja maior do que a sublimidade do seu amor. Você precisa de reconciliação com Deus. Talvez você esteja aqui ouvindo e diga: Roberto, houve um tempo na minha vida em que o meu coração era aquecido por Deus. O simples aguardar a chegada de um final de semana ou um encontro com alguns amigos e irmãos da igreja agitava a minha alma com alegria, mas isso ficou lá atrás. Eu colhi decepções, eu me desapontei com pessoas, e eu fui percebendo que o desapontamento com coisas que estavam à minha volta foram roubando de mim o tempo de oração, o tempo de devoção, e hoje eu tenho uma vida meramente religiosa, esteticamente religiosa, mas a minha alma está dormente, eu não tenho vigor nem pujança espiritual mais. O que você precisa de reconciliação com Deus? Lembre-se, Jesus Cristo, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o único que faz a ponte perfeita entre Deus e os homens, pode levar você e a mim de volta para casa. O coração do Pai, aquecer a chama do nosso coração de novo. O que você precisa é de um novo começo. Você olha para a vida e diz: eu cheguei no limite de tudo. Eu preciso começar de novo. Eu preciso de alguma forma reiniciar, mas eu não tenho força nem esperança para isso. A sensação é de lamento e lamúria de todo o processo extenuante até aqui. Eu me sinto alguém na lona. Se você precisa de recomeço, lembre-se, em Jesus sempre há nova chance. Sempre. Sempre. Você precisa de força. Se sente fraco, desencorajada, não esqueça que Jesus enviou o seu Espírito Santo para ser esse poder de Deus em você. Você teme morrer? E mais do que temer a morte, você teme ao morrer comparar diante do tribunal de Deus. Jesus é suficiente para a vida e para a morte, porque Jesus cobre e pode cobrir você com a justiça dele e te levar em segurança diante de Deus, o Pai, por toda a eternidade. Do que você precisa para ser aceito por Deus? Eu vou repetir. Do que você precisa para ser aceita por Deus? Você precisa de Jesus Cristo e nada mais. Do que você precisa para ter esperança na vida? Você precisa de Jesus Cristo e nada mais. O que você precisa para o teu coração ter paz? Apesar das circunstâncias, você precisa de Jesus Cristo e nada mais. Então você entende o que Paulo está dizendo e o que nós estamos fazendo aqui agora? Não é religião, não é um sistema, é uma oferta gratuita de vida em Jesus. O que falta para que você
Renda-se a esse amor. O que falta para que você diga: Jesus, eu quero seguir na comunidade dos teus discípulos, eu quero assumir o meu compromisso contigo, eu quero me batizar, eu quero aprender de ti, aprender da tua palavra, eu quero derrubar os altares dos falsos deuses no meu coração, sejam esses deuses divindades nominadas e instituídas, sejam esses deuses o dinheiro, a luxúria, a minha profissão, não importa, eu quero derrubar esses altares dos falsos deuses e erguer no coração um altar ao único Deus verdadeiro, em Cristo. O que falta a você? Apenas Jesus. Jesus e nada mais. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você que ama a esse Cristo, que celebra esse Cristo, que sabe que Ele é suficiente e tem provado em sua vida o quanto Ele tem sido suficiente para você em todas as coisas. Mas nessa manhã eu preguei como Paulo, dizendo: repetir as mesmas coisas não é pesado para mim e uma segurança para vocês. Nós precisamos relembrar dessa verdade do Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós somos convidados a nos desviar do Evangelho. E às vezes dentro da igreja nós somos convidados a nos desviar do Evangelho. É uma lástima, mas é mais comum do que a gente imagina. E eu falo a você que está aqui presencialmente ou acompanhando online, que talvez sente seu coração aquecido e trêmulo ao mesmo tempo diante das coisas que estão sendo ditas nesse momento. Saiba, o que te toca é o Espírito de Deus dizendo do que você precisa: de Jesus e nada mais. Roberto, o que é que eu tenho que fazer? Você só tem que dar o primeiro passo. Não tem que pensar na estrada inteira, não tem que pensar no caminho todo. O primeiro passo é: eu creio em Cristo, eu me rendo a Cristo, eu quero apenas Jesus e eu quero seguir com Ele. Ele fará todas as outras coisas. E eu sei, e eu terei a alegria de ouvir de você, como nos últimos anos, e mesmo aqui nessa igreja, eu tenho ouvido de algumas pessoas muito amadas, o testemunho e o relato dizendo: é incrível as mudanças. É incrível o que Jesus tem feito na minha vida. É incrível o que o Senhor tem feito na minha história. É incrível como antes eu era apático e hoje eu chamo Cristo docemente de meu Senhor e meu Salvador. Quem faz isso? Roberto, Renata, Anderson, Sheila, Jurandir? Não! O próprio Cristo, através do seu Espírito Santo, transformando você de dentro para fora todos os dias. Vamos orar? Ah, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela maravilhosa vida que Jesus nos oferece. Nós te louvamos pela salvação preciosa. Nós te louvamos pela esperança que não se esgota. Nós te louvamos pela paz que não é dissipada nem mesmo pelas circunstâncias mais terríveis da vida. Nós te louvamos, Senhor e Salvador, porque Tu és suficiente. E nós te pedimos, Deus, que o nosso coração seja protegido dos falsos ensinos, da falsa doutrina, do falso evangelho, que tende a nos levar a pensar que depende de nós, ou é esforço nosso, ou é conquista nossa, os méritos do Teu amor, do Teu perdão e da Tua aceitação. Não. Que nos lembremos pelo Evangelho que somos profundamente amados como somos. Somos poderosamente chamados por Ti como estamos hoje. E o Senhor, porque nos ama e porque tem poder, não nos deixará permanecer os mesmos. Mas a transformação é feita pelo Senhor. Que nenhum de nós aqui espere dar os passos que julga precisar dar para então render-se a Cristo, mas que pelo Teu Espírito Santo gerando vida hoje entre nós, esse passo seja dado por fé, haja essa rendição a Cristo Jesus, e então a nova vida do Teu Espírito Santo gere toda a transformação que essa pessoa tanto necessita, tanto deseja, e o Senhor tanto está disposto a realizar na vida dele, na vida dela. Oramos e abençoamos aqueles que acompanham essa transmissão online, pedindo que o Senhor encha os lares de todas essas pessoas com a Tua shalom, com a Tua paz, com o Teu amor, e que a Tua palavra, Senhor, seja o centro da nossa devoção, que a Tua presença seja buscada em nossas vidas, não apenas nas manhãs de domingo, mas todos os nossos dias, e nós possamos correr na Tua direção e ser ao Teu lado e pelo Teu poder, testemunhos vivos do Teu amor nessa cidade e onde o Senhor nos levar, que sejamos a resposta do Teu amor a quem sofre, a quem está perturbado, aqueles que estão depressivos, aqueles que não encontram mesmo no dinheiro que possuem, mesmo nos relacionamentos sociais que têm, a esperança para continuarem vivos, que nós sejamos esses mensageiros preciosos que levam a preciosa semente do Evangelho por onde o Senhor nos conduz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, aqui nesta manhã, aqueles que nos acompanham online, neste domingo, nesta semana que se inicia e para todo sempre, Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, aos casais, sábado, 10h30 da manhã, aqui nesse espaço nós teremos encontro de casais, então se programe, vem estar com a gente. Em dezembro a gente vai ter o nosso retiro e nós queremos reencontrar os casais aqui nesse próximo sábado às 10h30 da manhã, uma reunião breve, mas muito especial, orando, pensando, conversando sobre casamento. Que Deus abençoe você, ótima semana, beijos e abraços, ficam para depois, eu sei que a vontade é grande, mas não vai embora com tanta pressa, converse um pouquinho, é bom estarmos juntos, que você tenha uma semana maravilhosa, vamos com Deus.